de acordo com o artigo 120 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário PM Souza para que proceda a chamada dos senhores vereadores para que possamos entrar nos nossos trabalhos. Muito bem, senhor presidente. Vereador PM Souza presente. Vereador Fela, Marquinhos da Coxaria Ramos, vereador Padre Coelho, vereador Beto Pereira, vereador Mufradique, vereador Rogerinho 100%, vereador Pedro Vila Brito, vereador Belo, vereador Bruno Camargo, vereador Luiz Fernando, vereador Galão, vereador Luizão, vereador Tão, Tiago Vendramini, vereador Tiago Vendramini. Obrigado, presidente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Lorena, em 6 de abril de 2015, às 18 horas. O expediente será reduzido, conforme artigo 244, inciso 4º do Regimento Interno, tendo a duração de 30 minutos devido à discussão das contas do ex-prefeito Paulo Neme. Em votação, a ata da 9ª sessão ordinária de 2015 da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Lorena, realizada em 30 de março de 2015. Os vereadores são favoráveis à primeira como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Agora estarei lendo as indicações dos novos vereadores que não são lidas nem discutidas, vão direto ao prefeito. Autor Bruno Camargo Eduardo, 3 indicações. Vereador Belo, 15 indicações. Vereador Beto Pereira, 6 indicações. Vereador Galão Aquino, 19 indicações. Vereador Luiz Fernando de Almeida Ribeiro, 16 indicações. Vereador Luizão, 7 indicações. Vereador Guedes, 2 indicações. Vereador PM Souza, 4 indicações. Vereador Tiago Vendramini, 1 indicação, somando na totalidade de 73 indicações que estão sendo encaminhadas diretamente ao Executivo. Nós passaremos agora ao expediente. Eu só gostaria de comunicar aos companheiros que o artigo 46 e mais as moções de requerimento estão comendo muito tempo da sessão de Câmara. E o pessoal lá fora andou comentando alguma coisa sobre isso. Duas colaborações que eu ia pedir para vocês todos, inclusive para mim. Eu seria o primeiro a dar exemplo nesse ponto. Primeiro que para organizar requerimento e moções ali, porque tem que ter uma triagem e depois também tem que haver uma democracia entre os companheiros. Não pode entrar duas, do Beto e uma da Lu, e uma. Tem que ser uma coisa democrática. Né? Eu coloquei o doutor Adriano para fazer esse serviço para mim, e qualquer dúvida procuro por ele, e ele vai fazer uma coisa bem democrática, ele não vai pender, não existe aqui nada que vá para um partido, para o outro, ou contra, a favor. Será feito de maneira realmente democrática. Eu gosto de coisa assim. E a gente vai poder também cumprir 1h30 de expediente. Porque senão, e para isso, a gente vai tentar, daqui para frente, cumprir o regimento dentro do horário de falar. Para evitar, vereador que às vezes fala 10 minutos, outro fala 5, eu mesmo já falei mais que isso, mas eu serei o primeiro a dar exemplo, inclusive no artigo 46, serei o primeiro a falar, se for o caso, dando esse exemplo para a gente poder seguir. É lógico que vai ter uma tolerância, não é assim também que funciona, tem que terminar o raciocínio. Mas eu peço colaboração de todos vocês, porque não é para nós que nós fazemos esse tipo de serviço, é para a população. Portanto, eu acho que eles merecem o respeito do nosso cumprimento. A gente fala tanto de cumprimento de regimento interno e lei orgânica, vamos começar aqui em casa. Espero a colaboração de todos vocês, tá bom? Mas sem nenhum punho de ferro, nada de intolerância. Agradeço a compreensão de todos vocês, a partir da semana que vem, tá bom? Hoje, portanto, teremos 30 minutos de expediente, e eu peço ao PM Souza, então, que faça a leitura da primeira moção. Tem moção de pesar? Não, senhor presidente. Então, por favor, a leitura da primeira moção. Graças a Deus, vai passar a sessão sem moção de pesar.
Moção, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Não está na sala, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem levantada pelo padre Coelho, presidente. Mesmo não tendo nenhuma moção, eu acho que nós podemos fazer um instante de silêncio pela morte trágica do filho do governador. Tá? Tantas pessoas também que morrem tragicamente. Aproveitando essa Semana Santa também, que foi o momento da morte injusta de Jesus, a gente faz um minuto de silêncio em memória a essas pessoas. Concedido. Peço então, portanto, ao PM Souza, depois de um minuto prestado em homenagem ao filho do governador Geraldo Alckmin, que faça a leitura, então, portanto, da primeira moção. Só da minha depois. Senhor presidente, posso ler a moção? A moção de apelo número 72, vereador Luiz Francisco de Lima, vereador Luizão, do Solidariedade. PM Souza, por favor, eu gostaria de... Pois não. Deixar essa moção para a semana que vem, eu vou dar espaço para os outros companheiros, tá bom? Obrigado, PM Souza. Obrigado, senhor presidente. Por favor, outra moção, então. Senhor presidente, moção de apelo 078, vereador Bruno Camargo. Ementa, moção de apelo à Secretaria de Serviços Municipais, Secretaria de Trânsito, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e a empresa EDP Bandeirante em prol dos moradores do bairro Horto Florestal. Senhor presidente Luiz Francisco de Lima, apresento à mesa cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o eclésio plenário. A moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que sejam feitas as seguintes melhorias do bairro Horto Florestal. Que a Secretaria de Serviços Municipais efetue limpeza na beira do rio Coatinga, onde se encontra com muito mato e sujeira. Secretaria de Trânsito efetue a instalação de 2 lombadas na travessa Vila Esperança. Que a Secretaria de Meio Ambiente verifique a rede de esgoto, onde os moradores pagam a taxa de rede de esgoto e o mesmo está sendo jogado no rio. Que a Secretaria de Obras faça uma vistoria no manilhamento que antes funcionava no bairro e que a empresa EDP Bandeirante tome providências quanto à iluminação na Avenida Hermenegildo Antônio Aquino. Justificativa. Em visita ao bairro na última semana, constatamos necessidades junto aos moradores, no qual solicito às secretarias e empresas prestadoras de serviços citadas que possam dar uma atenção àquela importante população. Secretaria de Serviços Municipais efetua limpeza na beira do rio Coatinga, onde se encontra com muito mato, e quando tem fortes chuvas, os moradores têm suas casas tomadas pela água, assim levando a grandes prejuízos. Secretaria de Trânsito efetua a instalação de 2 lombadas na travessa Vila Esperança, pois carros e motos andam em alta velocidade, assim trazendo risco aos moradores da rua. Secretaria de Meio Ambiente verifique a rede de esgoto, onde os moradores pagam a taxa de rede de esgoto e o mesmo está sendo jogado no rio, pois, segundo denúncia, a rede nunca foi ligada e é jogada direta no rio. Secretaria de Obras, faça uma vistoria no manilhamento que antes funcionava no bairro, pois o mesmo
drenava a água da chuva e evitava enchentes. Empresa EDP Bandeirante, tome providências contra a iluminação na Avenida Hermenegildo Antônio Aquino, pois há anos algumas lâmpadas se encontram queimadas. Sala das Sessões, 30 de março de 2015. Bruno de Camargo Eduardo. Bruno Camargo, vereador, líder do PSDB. Está em discussão. Pela ordem, vereador Bruno Camargo, autor da propositura. O senhor tem 3 minutos regimentais, vereador. Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadores aqui presentes, ouvintes, internautas, plateia que hoje nos prestigia nessa noite. Senhor presidente, antes até de começar a sessão, quero comungar com Vossa Excelência essa questão do horário. Faço também meu compromisso a essa tribuna de estar respeitando e parabenizando Vossa Excelência pelo que vem conduzindo nessa casa, pelos trabalhos que tem realizado aí nessa nova gestão. Senhor presidente, nós tivemos a oportunidade, juntamente com a nossa equipe, de estar presente no bairro Horto Florestal, no qual é conhecido esse importante bairro do município de Lorena. Nós sabemos que hoje muito já foi feito em prol de vários bairros do nosso município. Inclusive lá, nós já percebemos que a EPO tem feito periodicamente a limpeza do bairro, tem passado nas ruas, fazendo toda a capina, mas ainda existem algumas questões que muitas vezes nem é pertinente à prefeitura. E lá nós tivemos 2 oportunidades gravíssimas de estar acompanhando os moradores. Uma delas é, Marquinhos, infelizmente a iluminação, que nenhum bairro do nosso município escapa da precariedade que a EDP Bandeirantes realizou, como compromisso até o ano passado, as manutenções dos postes. Nós sabemos da ação, expliquei aos moradores que ela ainda tem esse compromisso com quase 40 bairros de estar incluindo o bairro deles, mas que é um desleixo, é um descaso com a população a questão da iluminação. Outra questão, a Sabesp. Foi feito uma rede de maneamento de esgoto, eu pude acompanhar junto com a assessoria, está desativada, e alguns moradores com ele pagando por um serviço que não existe. Até fiz um apelo ao Portugal para que ele possa ir lá com os técnicos para estar oficializando isso de uma forma, juntamente com a equipe, para que a gente possa, de repente, até entrar no Ministério Público, fazer uma denúncia grave dessa empresa que também tem deixado muito a desejar no nosso município, que é a Sabesp. Nós estamos atentos, nós estamos junto com a população. O que nós queremos agora é uma resposta desses prestadores de serviço do nosso município. Sabesp, Bandeirantes, empresa de ônibus, algumas empresas mais que precisam dar o retorno necessário. Antigamente, mas é atraso, porque a prefeitura... Hoje não existe. Hoje não tem mais desculpa. O que nós queremos é trabalho prestado. E para finalizar a questão do trânsito, nós precisamos de uma lombada e também que possa ser feita a questão da drenagem da água. Obrigado, senhor presidente. Agradeço suas palavras também de apoio, vereador Bruno. Pela ordem, PM Souza, 3 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Boa noite à mesa, boa noite, vereadores, amigos aqui presentes. Quero comungar e compartilhar da sua moção, Bruno, que nós também não fizemos moções, mas fizemos indicações também, acompanhando esse pedido seu. Realmente, o Horto é um bairro populoso, onde há muitos anos os benefícios, benfeitorias, nesse sentido de iluminação, limpeza, nós fizemos uma indicação que lá o rio está sendo assoreado, então está desbarrancando e caindo lá a ponte, o riozinho. Nós fizemos vários pedidos nesse sentido, por isso sinto necessidade de falar, porque os moradores estão, às vezes, nos escutando, principalmente da rua da Vila Esperança, e quero agradecer ao prefeito por ter atendido o pedido nosso da Vila Fabiano, que antes também era um bairro que não tinha iluminação, não tinha uma atenção do poder público, executivo, e o prefeito hoje colocou 4 postes já iluminados. Então, isso é uma benfeitoria que trouxe bastante conforto
e sensação de segurança àquela população que mora na Vila Fabiano. Infelizmente, nós sabemos que algumas casas são casas invadidas por terrenos de fazendas antigas, não há, às vezes, como nem legalizar, mas está tudo dentro dos conformes, como manda, e graças a Deus a benfeitoria ela chegou lá. Então, eu faço da sua moção a minha, muito obrigado. Vida que segue, 100% favorável a essa moção, senhor presidente. Não havendo mais discussão, está, portanto, em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de voto a propositura do vereador Bruno Camargo. Próxima moção, por favor, primeiro secretário. Moção de apelo número 80, do vereador PM Souza. Senhor presidente, apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o eclésio plenário, moção de apelo ao chefe do executivo, prefeito Fábio Marcondes, que tome providências urgentes e necessárias, junto à secretaria competente, para que atenda pedido dos munícipes, quanto à colocação de sinalização e faixa de segurança de pedestres na rua Bispo César da Costa Filho, com a Avenida Tomás Alves Figueiredo. Justificativa. A Avenida Tomás Alves Figueiredo apresenta seu trânsito perigoso, estando semanalmente nas estatísticas de ocorrências com graves acidentes. Por isso, faço esta moção na tentativa de atender pedidos dos munícipes, amenizar a angústia e atender os anseios das pessoas que trafegam principalmente a pé na Avenida Tomás Alves Figueiredo e adjacências. A falta de sinalização adequada e também a falta de uma maior atenção da secretaria competente colaboram com o trânsito caótico dos bairros que a referida avenida abrange. Ademais, já fiz pedido verbal, ofícios, indicação e agora esta moção, solicitando sinalização de atenção, faixa de segurança de pedestres, principalmente na interseção da Avenida Tomás Alves Figueiredo com a Rua Bispo César da Costa Filho, devido ser um local de intenso fluxo de crianças, pais e alunos que atravessam, correndo perigo de sofrer acidentes nos horários de entrada e saída da Escola Municipal Mônica Ceni. Na certeza de que esta moção será atendida, antecipo os meus agradecimentos e renovo minha distinta e alta consideração ao Poder Executivo e seu secretariado. Sala das Sessões, 6 de abril de 2015, vereador PM Souza. Nossa política é melhorar a vida das pessoas. Vamos juntos, senhor presidente. Pela ordem. Está em discussão. Pela ordem, vereador PM Souza, autor da propositura, 3 minutos. Então, senhor presidente, agora com a moção da gente, mais um pouquinho de tempo. Agradecer e dar uma boa noite à Rádio Cultura, essa grande rádio que está aí sempre nos prestigiando, o Sim Potência, nosso amigo. Muito boa noite, obrigado, você valoriza o nosso trabalho. E a gente segue o nosso caminho. Graças a Deus eu estou vereador e vou procurar não dar bola para as mazelas e para as más línguas, como você mesmo ainda me disse. O negócio é Deus no coração e trabalhar, que é isso que o pessoal precisa e o povo espera da gente. Obrigado, meu amigo. Dá uma boa noite também à Inova FM, demais meios de comunicação, aos amigos de casa, aos amigos aqui presentes. Muito obrigado. Senhor presidente, amigos vereadores, amigos, eu transformei em moção indicações, ofícios, pedidos verbais, reunião. É difícil falar. A gente não quer, às vezes, tecer comentários fortes com relação à Secretaria de Trânsito, mas para mim virou utopia o Trânsito Lorena, porque uma das coisas que eu venho pedindo desde o começo do meu mandato, simplesmente sinalização, indicação, placas, chamar a atenção do pedestre, ou seja, fazer a sua parte. E a Avenida Tomás Alves, lamentavelmente, eu fiz uma estatística aqui, de 3 meses, 35 acidentes ocorreu. Isso porque o capitão da Polícia Militar não me quis enviar, ou não porque não quis, né? Não houve necessidade, para não ficar até alarmante. Então, eu venho pedindo, principalmente lá na Bispo César, será que é tão difícil pintar faixa de pedestre nas esquinas? Será que não tem tinta? Será que é tão difícil uma equipe colocar uma placa de atenção, escola? Será que é tão difícil? Então, a gente vem pedir, não por mim, mas por várias pessoas que trafegam e correm risco ali, nesse local. Hoje mesmo, na hora de vir para cá, para a sessão de Câmara, senhor presidente e demais colegas, até vi o Coelho vindo a pé com a bolsinha, estava saindo da padaria ou não sei. O senhor viu a criançada atravessando, fica ali aquele canteiro que não tem visibilidade nenhuma, porque aquelas plantas lá, aquelas árvores que foram plantadas sem nenhuma responsabilidade ou planejamento, atrapalham a visão do motorista, atrapalham a visão do pedestre, fica um perigo a avenida, e não tem nenhuma sinalização.
Nós pedimos lombada, pedimos semáforos, ou até que volte, se a prefeitura tiver condição de manter uma empresa, de colocar o radar eletrônico, esse funciona, porque sabe que vai ser multado mesmo. Então, eu vejo que as cidades evoluem, mas o trânsito nosso, apesar de algumas mudanças, né, que foram feitas, eu ainda não vejo um grande avanço. Então, lamentavelmente, eu digo lamentável porque eu torço para que tudo dê certo, eu estou muito a favor dessa gestão, a gente fica aqui lutando para que todos vão bem, e vão bem, mas eu acho que a de trânsito, infelizmente, por simples uma sinalização que eu pedi verbalmente, marquei uma reunião com o secretário, antes dele sair de férias. Aí o que ocorre, Padre Coelho? Só para terminar, senhor presidente, eu não tenho medo de ouvir conversas fiadas, nem de atender ninguém, mas o senhor não pode tomar um café sossegado porque a pessoa fica cobrando, ô vereador. E o pedido? E o pedido nosso aqui, poxa, o prefeito não vai atender, é o perigo que está isso aqui. Então, por essa ansiedade, né, por esse pedido e outro legítimo, eu não estou reclamando de ninguém me abordar na rua, não. Pelo contrário, quando me abordam com legalidade, com transparência, com segurança, com responsabilidade, e primeiro lugar, e muito mais, né, senhor presidente, com respeito à nossa pessoa, eu atendo com o maior prazer, como tenho certeza que qualquer vereador aqui não vai se omitir e não vai se safar de nenhuma indagação de munícipe. Então, nós atendemos. Então, por isso, essa moção, esse meu desabafo. Eu espero que eu seja atendido, pelo menos da Bispo César, aonde tem a criançada que atravessa. Obrigado, senhor presidente. Desculpa me prolongar. Continua a discussão. A propositura do vereador Prêmio Souza. Não havendo mais discussão, portanto, está em votação. Os vereadores são favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Próxima moção. Moção número 81. Do vereador do Padre Coelho. Isso aqui, né? Sim, senhor. Moção 81, Padre Coelho. Moção de apelo ao governador Geraldo Alckmin em solidariedade aos funcionários da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Lorena, Luiz Francisco de Lima. Desde o mês de maio de 2014, os funcionários da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo estão esperando do governo do Estado de São Paulo uma resposta às suas legítimas reivindicações. Infelizmente, até a presente data, não houve atendimento a nenhuma das solicitações apresentadas na pauta de reivindicações aprovadas em Assembleia da AFTESP. Entre as reivindicações encontra-se reposição salarial de 33%, aumento do valor do ticket de refeição em 100%, licença maternidade de 6 meses, reformulação imediata do plano de cargos, carreiras e salários, melhorias dos ambientes e instrumentos de trabalho da Fundação ITESP, criação de um portal da transparência da Fundação ITESP e implantação imediata da licença-prêmio, quinquênio em sexta parte. Entre outras reivindicações, segue em anexo cópia com os 22 itens reivindicados pelos funcionários. Diante disso, a Câmara Municipal de Lorena, na forma regimental, após ouvir o douto plenário, através desta moção, vem apelar ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para que sejam abertas as negociações com os funcionários da Fundação ITESP e atendidas suas justas reivindicações. Dar ciência desta moção ao governador Geraldo Alckmin, ao diretor executivo da Fundação ITESP, Marco Aurélio Pilha Souza, ao secretário do Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, Aloísio de Toledo César, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês, às rádios e jornais locais. Sala das Sessões, 6 de abril de 2015, Carlos Alberto Vieira Coelho, Padre Coelho, vereador do PT. Ele traz aqui em anexo, senhor presidente, da Associação dos Funcionários da Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, os pedidos que são legítimos e feitos pela instituição através de sua representatividade. O vereador Coelho pediu sem discussão, portanto, estou atendendo o pedido dele. Está em votação, portanto, os vereadores são vereadores primeiros como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Moção ainda no requerimento, vereador? Moção. Próxima moção. Moção número 83, senhor presidente. Obrigado, Coelho. Do vereador Tiago Vendramini. Moção de protesto à agência 3619 do Banco Santander. Senhor presidente, apresentamos à mesa ouvido o douto plenário e a manifestação de sua vontade. Moção de protesto à agência 3619 do Banco Santander.
situada à Rua Major Vila Borges, número 107, no centro da cidade de Lorena, para que atenda com urgência o disposto na Lei Ordinária Municipal 3.065, de 4 de janeiro de 2006. Justificativa. No dia 31 de março de 2015, às 14 horas 21 minutos 6 segundos, estivemos na referida agência do Banco Santander. Ocorre que, 1 hora e 30 minutos após o nosso ingresso na agência bancária, vários munícipes que primeiro adentraram na instituição ainda estavam aguardando atendimento, conforme senhas em anexo. Importante salientar que a única funcionária que permaneceu durante todo esse tempo atendendo a população, assim o fazia com muito carinho. Outra funcionária, por vezes, aparecia para realizar um atendimento. Ora, a Lei Municipal 3.065, 2006, estabelece que o prazo mínimo de atendimento é de 15 minutos, em dias normais, sendo de 30 minutos, quando for caso de dia pagamento de funcionários públicos, o que não era o caso, e 25 minutos em véspera de feriado. Entretanto, ainda que se considerasse terça-feira como véspera de Sexta Santa, o prazo máximo seria 25 minutos, e não mais de 1 hora e 30 minutos, como testemunham as cidadãs. Simone Guimarães Lourenço, residente à Rua Fausto Ferreira dos Reis, 33, Nova Lorena. Luciana Aparecida de Carvalho, residente à Avenida Tiradentes, número 15, Ponte Nova. E desta forma solicitamos a referida agência que responda quais medidas adotará para solucionar esse desrespeito à lei municipal e aos munícipes. Solicitamos também seja oficiado ao PROCON para que, nos termos do artigo 5 da lei em questão, adote as providências cabíveis. Na oportunidade, manifesto meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Sala das Sessões, 6 de abril de 2015. Tiago Vendramini, vereador do PSDB. Ele traz aqui, senhor presidente, também a cópia do protocolo do atendimento. Obrigado, primeiro secretário. Está em discussão, portanto, a moção do elegante vereador Vendramini. Pela ordem, vereador? Pela ordem. 3 minutos regimentais. Senhor presidente, cumprimento todos os amigos da mesa, nobres colegas, a todos os internautas, ouvintes da Rádio 9 FM, Cultura, a todos os moradores da cidade que se encontram. É a primeira vez que eu apresento uma moção de protesto, mas eu me pergunto por qual motivo nós estamos aqui. Qual é a finalidade de um vereador a não ser elaborar leis e fiscalizar a forma que o nosso povo é tratado na cidade? E o que é lei, é lei. E o que está escrito na lei deve ser respeitado. Essas pessoas não têm a possibilidade de se defender, pessoas humildes, pessoas com compromissos, mães com crianças, idosos, gestantes, pessoas que estão atarefadas, usam o horário do almoço para ir num banco, e há um desrespeito. A gente seguir aquela máxima que tem fila para nascer no Brasil e tem fila para morrer, e fila para ser atendido em tudo que é lugar. Nós estamos aqui para cobrar o que é de direito da população. Penso que é leviano da parte de uma instituição que recebe dos próprios cidadãos, que é paga para poder dar um bom atendimento. Não estou aqui para criticar a moça que estava atendendo, ela estava dando o melhor, sorrindo, atendendo com carinho, mas é ridículo ter uma pessoa para atender num dia, ficar mais de 1 hora e meia, tem moradores que vão ficar 2 horas, mais de 1 hora e meia para ser atendido. E uma pessoa só para atender pessoas em situações especiais e pessoas comuns do povo. Fiz questão de não me apresentar como vereador. No final, quando já não tinha mais tempo para poder ser atendido, fui perguntar quem era a pessoa responsável pela aquele setor, estava em horário de almoço. Já fazia 2 horas que estava em horário de almoço, porque é o tempo que eu fiquei lá dentro. E então me identifiquei, fiz questão de pedir para um cidadão tirar foto das senhas, junto com a lei fixada na parede. E nós estamos aqui para defender exatamente o interesse do povo. Por isso eu quero pedir a todos os nobres colegas que assinem conosco, que estive em outras agências bancárias que respeitaram o tempo, mas é um desrespeito com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos colegas, com os moradores dos bairros, ficarem tanto tempo esperando para ter o atendimento que tem direito e pagam por isso. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a ordem, o vereador Luizão,
3 minutos. Vereador, presidente, obrigado, viu? Rapidinho, cumprimentar rapidamente, porque o tempo é muito curto, eu vou dividir com o Bruno. Eu fiz questão de vir à tribuna, o Vedramini, e parabéns. Essa semana passada, não me lembro, roubei um pouco do tempo dele ainda. O radialista Josué, na Rádio Cultura, mandou um abraço para ele, inclusive, aqui, agradecer a presença, inclusive, do Wilson, que estava por aí, da Rádio Cultura. E ele questionava essa questão e ele deu uma cobrada a um dos vereadores, e com razão, porque, na verdade, o vereador falou tudo. Por que nós estamos aqui? Só que, infelizmente, dentro de um pensamento, é a mesma situação de algumas leis, por exemplo. Um exemplo, proibido de jogar lixo em vários pontos do município. Hoje nós temos em torno de mais de 150 pontos onde se joga lixo. Algumas pessoas me questionaram sempre, quando eu estava na garagem, inclusive agora como vereador, dizendo: Luizão, por que não põe um fiscal em cada ponto desse? São 150 funcionários e teria que ser 24 horas, porque eles jogam lixo em qualquer momento. É a mesma situação. Portanto, é lógico, aqui está sendo feita a parte através de um vereador, mas que se estende a todos, até porque será aprovado por unanimidade. E receba aqui o apoio de seus companheiros. Mas essa população vai ter que, infelizmente, correr atrás disso aí para ajudar. Porque não tem como você colocar um fiscal, a prefeitura ou a polícia, seja, quem vai fazer cumprir a lei? O próprio cidadão ele vai ter que arrumar uma maneira de reclamar e de pleitear os seus direitos. Infelizmente, porque não existe respeito nessas agências, principalmente a do governo. É uma esculhambação, é uma falta de vergonha o que eles fazem com os coitados. É uma verdadeira vergonha, que nem o Boris Casoy. É uma vergonha. Eu passo uma parte ao vereador Bruno Camargo. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui até somar nessa moção e dizer que hoje a população ela tem sim o poder também de estar sim ou não na agência A, B ou C. Hoje existe a portabilidade. Eu, particularmente, cheguei a tirar conta de um banco que tinha bastante fila e levar para um banco que hoje aqui em Lorena não tem tanta fila. Então, que a gente possa usar da portabilidade de receber salários e benefícios e ser correntista, diferente da Sabesp e da Bandeirantes. Hoje só eles prestam serviço nesse sentido. Já na questão bancária, que a população possa reconhecer aquelas agências que oferecem o melhor trabalho. Aí sim, essas que deixam na fila vão contratar mais funcionários, vão estar se atentando para não perder cliente. O que tem que fazer é cumprir a lei. Agora o vereador falou uma coisa que o senhor não se posicionou como vereador no momento do seu atendimento, mas para cobrar deles, se apresente como vereador. Sou fiscal do povo, fui eleito para isso e exijo que cumpra a lei. Porque é a única maneira de começar a mudar. Porque se nós tivéssemos 10% ou menos até da cultura lá do Japão, da Europa, isso não estaria acontecendo. É a cultura nossa, infelizmente, que contribui para essa situação tão vexamosa que é as nossas agências bancárias, entre outras tantas. Muito obrigado. Continua a discussão, não está em discussão, em votação. Quem tiver a favor, permaneça como esteja, aprovado por unanimidade do voto. Próximo requerimento. É a última moção, senhor presidente, depois um requerimento. Mas antes, quero aqui fazer o protocolo do senhor José Wilson de Souza, assessor do deputado Arnaldo Faria de Sá, obrigado pela presença, sempre presente na sessão. O senhor Tiago da Atena, da Transamérica, Lorena. Obrigado, senhor Tiago, também sempre aqui prestigiando. Moisés Mauro, diretor executivo da Rádio Web Imperial. Senhor Lucas, da Web Lorenense. Senhor Orlando, do bairro da Ponte Nova, nosso amigo. Alfredo, do jornal. O jornal Fred, jornalista, que sempre tem um jornal nosso aqui. As demais pessoas presentes também, muito obrigado. Moção de apelo número 13. Vereador Galão Aquino, senhor presidente. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Lorena, apresento à mesa, diretora, ouvido do outro plenário e dispensas as demais formalidades regimentais. Moção de apelo ao senhor chefe do Executivo, Fábio Marcondes, que providencie junto à secretaria competente para que seja efetuada redutor de velocidade na Praça Capitão Mor Manuel Pereira de Castro, Praça do Rosário, próximo ao número 16, Centro. Outro sim, que se dê ciência à imprensa escrita e falada. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015. Daniel Marques de Aquino, vereador Galão Aquino, do PTB. Justificativa. Fomos procurados pela irmã, diretora da Casa Maria Auxiliadora. Relatou dos riscos que as pessoas frequentam
a casa de evangelização tem ocorrido, pois os veículos passam em alta velocidade no local, assim colocando a vida das pessoas em risco, e principalmente das senhoras. Pensando em evitar acidente, solicito providência urgente nesse pedido como lombada. Outro sim que se desciência em prescrito e falada. Sala das sessões 2 de fevereiro de 2015, Daniel Marques de Aquino, vereador Galão Aquino, do PTB. Está em discussão, pela ordem do vereador, autor da propositura, Galão Aquino, pai do Miguel. 3 minutos, nobre vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos, nobres pares, população aqui presente, amigos ouvintes das rádios e amigos internautas. Senhor presidente, isso aqui é um pedido antigo e eu tenho certeza que o nosso amigo, o secretário de Trânsito, o senhor Jaime, irá atendê-lo, porque é que eu costumo falar. Eu acho que essa Casa de Leis, quando chega um pedido aqui, ninguém pede para a rua da sua casa, pode até pedir, mas ninguém pede para a sua casa, para nada. A gente pede para a população, né? A gente ouve o clamor, ouve o anseio da população, como vereador, e é obrigação nossa trazer para essa Casa de Leis, tentando solucionar os problemas que existem na nossa cidade. Diga-se de passagem que são muitos, né? Qualquer cidade, por menor que seja, né, o clamor, o anseio da população são muitos. Uns dentro da viabilidade e outros não. Então a gente tem que fazer o nosso papel nessa Casa de Leis. Aqui é o seguinte, senhor presidente, aqui temos na pracinha do Rosário ali, o convento das irmãs, né? E ali tem as irmãzinhas ali, sem brincadeira, tem irmãzinha de 90 anos ali, 95 anos, de 100, né, vereadora Lu? E ali tem a missa, que é aberta ao público, né? Eu, meu pai, a gente acostuma assistir a missa, participar da missa ali, né? E a gente vê mesmo, né, o fluxo de pessoas é um fluxo muito grande. E o que acontece? Tanto nos horários das missas, quanto também na saída das irmãzinhas, muitas debilitadas que não conseguem nem andar, outras andando com dificuldade, outras de cadeira de roda, não conseguem atravessar essa rua ali, nobre amigo Luizão. Então o que acontece? Esse pedido, né, chegou ao nosso gabinete através do meu pai, né, que a irmã responsável procurou o meu pai fazendo esse pedido, e nós transformamos esse pedido em uma moção de apelo, né? Então eu peço ao nosso amigo Jaime que possa olhar carinhosamente, porque é uma necessidade, né, de extrema urgência, porque vai chegar no momento em que as irmãs não vão mais poder saírem dali do convento, devido à grande dificuldade delas, como devido também ao grande fluxo de carro que passa ali em alta velocidade, que na verdade não respeita, né, ali todo esse itinerário, não respeita ali as pessoas que estão querendo, né, ultrapassarem as ruas de uma calçada para outra. Então o que acontece? Vai chegar um momento ali, presidente, que ela não vai poder sair de casa, ou senão vai sofrer um acidente ali, vereador Coelho. Então é triste, né? Então que esse pedido não fique numa moção aprovada pelos senhores vereadores, né? E que seja engavetado, que essa moção realmente possa se tornar realidade, porque é uma necessidade, né? As pessoas que ali moram, que ali frequentam, precisam, né, de uma solução para esse problema aqui. Então peço ao senhor Jaime, né, que olhe com carinho para que as coisas realmente possam acontecer. E peço o voto unânime dessa Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereador Padre Coelho, o senhor tem 3 minutos regimentais, não é, vereador? Não vou usar todo esse tempo, só quero me congratular com o companheiro Galão por essa lembrança tão carinhosa que você tem nesse momento. E nós que convivemos com as irmãs salesianas diariamente lá no Colégio do Carmo, constantemente, algumas irmãs de lá também vêm fazer visita, algumas daqui que vão para lá também, porque o Colégio do Carmo foi a primeira casa das irmãs salesianas no Brasil, né, vai completar 124 anos, né?
e nós temos um carinho muito especial, é uma casa de repouso, né? Então aquelas irmãs que já deram a sua vida, fazendo tanto bem aqui na nossa cidade, muitas delas, mas outras também vêm de fora, elas precisam de um momento realmente de acompanhamento mais cuidadoso, então ali tem todo um trabalho, né, de orientação, um trabalho de saúde mesmo, de profissionais que vão estar ali diariamente ajudando aquelas irmãs. E essas duas preocupações, tanto daquelas que estão lá, para que aquele barulho, porque realmente tem gente que virou na esquina lá, venha toda, parece que vai entrar numa pista de corrida, né? Então acho que ter realmente uma lombada, alguma coisa que evite justamente essa velocidade é muito importante. E depois também aquelas que saem de lá, porque tem muitas delas que estão com idade avançada, mas elas podem se locomover, então elas gostam de fazer uma caminhada, elas gostam de repente de vir à igreja, participar da celebração, como Vossa Excelência bem colocou. Então acho que foi muito bem pensado, um carinho muito especial, e congratulo com Vossa Excelência. Não havendo mais discussão, está, portanto, em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. É requerimento, a moção do vereador Galão Aquino. Aprovado por unanimidade de votos. Vai então o requerimento? Vai ter? Vai dar tempo? Primeiro e último. Então, portanto, agora o último requerimento da noite, para que possamos entrar na ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura, portanto. Pois não. Um minutinho só, por favor. Peço ao doutor Adriano que possa verificar para mim, por favor. Peço então ao primeiro secretário que faça a leitura então do requerimento. Requerimento. Tá bom, Lu? Não, sem problema. Inclusive, dar um abraço na Selma, que é aniversário dela, senhor presidente, assessora da Lu Fradique. Né, Selma? Ela nem escutou, mas tudo bem, meus parabéns. Requerimento número 25. Ementa, informações do vereador Guedes, senhor presidente. Informações, instalação de iluminação em toda a extensão do Beco do Morcego. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Lorena, requer a mesa cumprir as formalidades regimentais e ouvido o eclésio plenário. Que o excelentíssimo senhor prefeito Fábio Marcondes, de Lorena, São Paulo, informe essa Câmara Municipal sobre a não conclusão das obras em toda a extensão do Beco do Morcego, localizado à margem da linha férrea, bairro São Roque. Solicito também o esclarecimento das seguintes questões. Primeiro, quando iniciará a obra de instalação de iluminação no local? Pois a própria placa da Prefeitura colocada no local informa e divulga não só o calçamento do beco, mas também a instalação de iluminação, fato que ainda não existe. Segundo, quanto dos R$ 125.861,32 já foram gastos até o momento na obra? Fornecer documento comprobatório da relação serviço prestado, custo. Fornecer também informações acerca da verba, que ainda sobra para a conclusão da obra. Terceiro, o prazo de término da obra de calçamento e iluminação do Beco do Morcego se encerrou em 25 de outubro de 2014, porque ainda não foi concluída. Quando será concluída? Quarto, foi calçado somente uma parte do trecho do Beco do Morcego, isto é, o trecho que se inicia na rua Coronel José Vicente, da passagem de nível até o início do bairro São Roque, embaixo do viaduto. O valor de R$ 125.861,32 contempla também o outro trecho que está à margem da linha férrea, da rua Dom Bosco, próximo aos Correios, até a passagem de nível da rua Coronel José Vicente, que ainda não foi calçado e iluminado. Quinto, qual o motivo de outro trecho dos Correios até a rua Coronel José Vicente não ter sido calçado e iluminado? Justificativa. O local conhecido como Beco do Morcego liga o bairro do São Roque a outros bairros e também ao centro. O prazo de conclusão da obra encerrou dia 25 de outubro do ano passado e até a presente data não foi colocada iluminação pública no local.
Há mais um trecho que ainda não foi calçado e iluminado, carecendo também do mesmo serviço. Existem relatos atuais de pessoas que tiveram suas bolsas e outros bens roubados ao passarem pela localidade, pois o beco está calçado, mas ainda se encontra sem nenhuma iluminação, fato que contribui muito para a ação dos ladrões. Solicito o voto unânime de meus pares e que seja dada ciência à imprensa escrita e falada. Sala das Sessões, 30 de março de 2015. Vereador Guedes do PV. Está em discussão. Requerimento do vereador Guedes. Pela ordem. 3 minutos, vereador. Líder do PV. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores da mesa, excelentíssimos senhores vereadores do plenário, aqueles que nos ouvem de forma presencial, os que nos ouvem pelas rádios e aos internautas, a todos boa noite. Senhor presidente, na mais precípua e pura função de vereador e fiscalizador dos atos administrativos da prefeitura, eu venho nesse momento aqui fazer, por meio de um requerimento, fazer algumas perguntas à prefeitura com relação a uma obra inacabada no trecho conhecido popularmente como Beco do Morcego, ali que começa próximo ali na passagem de nível na rua do Epacaré ali e se finaliza próximo ao viaduto, na entrada do São Roque, do bairro do São Roque. Então, naquele trecho, existe uma placa, tudo isso que eu estou falando aqui é com base numa placa da própria prefeitura que foi colocada lá como forma de divulgação da obra e também como forma de informação aos munícipes com relação àquela obra. Então, está lá exposta para todo mundo ver que aquela obra contempla não só o calçamento daquela região, daquele Beco do Morcego, mas também a iluminação pública daquele beco. E é justamente sobre a iluminação que a gente vem falar aqui. Não existe nenhum tipo de iluminação pública naquele local ainda. Já existe um valor especificado e licitado para aquela obra, 125 mil e alguma coisa, inclusive está no bojo do meu requerimento. Então é isso que eu venho perguntar. O que eu quero saber é quando vai terminar essa obra, já que o prazo são 6 meses de atraso já para o término dessa obra. O término colocado naquela placa é em 25 de outubro de 2014. Então, 6 meses após que o vereador vem aqui e vem solicitar informações a respeito dessa obra inacabada, o que está acontecendo, aonde está, quanto foi já gasto naquela obra e o quanto sobrou dessa obra, se existe ainda a sobra, quanto vai caber para fazer o restante da obra. Então, são algumas perguntas importantes. Também tem uma pergunta interessante, porque ficou um trecho não contemplado ali, que pega da Rua dos Correios ali e vem até a passagem de nível da Rua do Epacaré. Então, é isso que eu gostaria de saber também da prefeitura. Já concluo? Se aquele trecho também, que não foi calçado nem iluminado, também será contemplado com esse valor da obra. E é isso, senhor prefeito. Senhor presidente, eu gostaria... O senhor chega lá. Então, é isso que eu gostaria de saber da prefeitura, na mais precípua e pura função de vereador fiscalizador. Obrigado. Continua a discussão. Pela ordem, vereador Luiz Fernando, líder do governo nessa casa. O senhor tem 3 minutos regimentais, nobre vereador. Obrigado, senhor presidente, membros da mesa, Marquinhos, Tão, Permissou, os novos vereadores aqui presentes. Eu queria, até Guedes, se você me permite, estar assinando junto com o senhor esse requerimento, visto a importância desse requerimento aí para aquela região. Eu tive também observando essas informações,
né, dos requerimentos que estão na casa, e fui buscar até algumas informações até para auxiliar aí nessas respostas aí que a população sempre nos pede, cobra o trabalho e pede aí somente o trabalho do senhor como vereador de ter buscado essas informações. Aquela região, o que está até acontecendo, até para adiantar, o grande problema é que aquela setor lá é da MRS, né, e a dificuldade que o prefeito até ele está tendo, né, da conclusão daquela obra que realmente foi licitada, o valor está lá tudinho, a dificuldade que está encontrando é que a MRS ali naquela região, ela passa uma fibra ótica. Ela não está deixando a obra se concluir por causa daquela fibra ótica. Então, até mesmo o prefeito disse que esse requerimento da Vossa Senhoria vai ser muito importante, que ele vai pegar esse requerimento e vai enviar para a MRS, mostrando que o vereador está cobrando, que ele exige essa resposta, né, e ele, por várias vezes, ele tentou, falou isso, eu não posso, como prefeito, entrar lá na obra e fazer a força, porque senão, automaticamente, eu vou ser barrado. Então, o requerimento é bastante pertinente, né, eu vou estar assinando, se puder autorizar, assinando junto com o senhor, porque para que a MRS dê autorização para que concluir, não deixa concluir, não consegue terminar, está lá licitado, pronto para terminar, entregar aquele pedaço, mas não se consegue fazer aquilo porque uma fibra ótica passa ali naquela região e não consegue terminar a obra. Realmente um descaso aí que a MRS está fazendo com a nossa cidade, né, que realmente temos que cobrar, né, o senhor está de parabéns pelo requerimento, eu aprovo e assino junto com o senhor se autorizar. Pois não, rapaz, senhor vereador. Que a gente já trabalhou na prefeitura e conhece o trâmite. Na verdade, Guedes, infelizmente a MRS não deixa fazer nada. Por exemplo, nós temos ao longo do São Roque, Vila Geni, entre todos tantos, muitas das vezes um mato muito alto, sujeira, aquele extensão do campo que eles plantaram lá, que nós avisamos que não podia plantar, e eles não permitem que entre uma máquina, um homem de enxada, de foice lá dentro. Daquela que é da área deles, não permitem. Inclusive o nosso amigo Lebrinha, que trabalhava lá, que a gente tinha um contato, e ele vinha com a máquina deles. Uma vez nós colocamos uma retroescavadeira ali, perto do São Roque, para limpar o entulho que estava acumulado, ele estava pedindo fazer limpeza, eles não faziam, eles chamaram a polícia, mandaram prender a máquina da prefeitura. A Lu foi prefeita e sabe como eles são sistemáticos nessa questão. Portanto, bem explicado pelo presidente, inclusive eu sugiro que todos os vereadores, se quiserem assinar o requerimento do Guedes, para fortalecer, para a MRS, ver se toma vergonha na cara, eles não fazem o serviço deles e não permitem que a prefeitura faça. Por isso que é totalmente pertinente o vosso requerimento. Obrigado, Luiz Fernando. Está em discussão, não havendo uma discussão, está em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de voto. Obrigado, então. Próximo, secretário. Chamado. Portanto, não havendo mais expediente, peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos nobres vereadores para que possamos entrar na ordem do dia. Vereador Pedro Souza, presente. Vereador Ferla, Marquinhos da Coxaria Ramos, vereador Padre Coelho, Beto Pereira, vereador Rogerinho 100%, vereador Lufradique, vereador Luizão, vereador Marcelo Alvarenga, Pedro da Vila Brito, Luiz Fernando, Bruno Camargo, Galão Aquino, Tão, o Guedes, Belo, Tiago Vendramini. Feita a chamada, senhor presidente. Todos presentes. Nós temos, portanto, um projeto de lei substitutivo. Peço silêncio, por favor. Em única discussão em votação, projeto de decreto substitutivo, número 1/2015, de autoria do vereador Luiz Fernando de Almeida Ribeiro, que consta 11 assinaturas dos companheiros. Eu gostaria que prestasse bastante atenção, porque várias vezes nós fomos taxados de não dar direito de defesa, tudo isso é mentira. Até na cassação do vereador Fabrício houve esse questionamento, e nós provamos que não houve nada disso, muito pelo contrário. Não temos a intenção de fazer com ninguém isso. Independentemente de eu ser o presidente hoje, se eu sou oposição à situação, se eu aceito, se eu concordo com algumas gestões passadas, é um outro problema. Aqui tem que funcionar o regimento, a lei orgânica,
e nós estaremos seguindo esses trâmites. O vereador tem o direito de fazer o projeto, nós temos um parecer, inclusive, da Procuradoria. Nós comunicamos o ex-prefeito Paulo Nemec para que pudesse fazer uma defesa por escrito. Dia 24 de março, ele foi comunicado, ele assinou, está aqui a assinatura dele. Foi justamente naquela semana que tinha chegado do tribunal também para ele devolver R$156 mil em 60 dias. Foi naqueles dias. Ele recebeu e assinou aqui, sabendo que hoje que ele tinha um prazo para fazer por escrito. De qualquer maneira, de acordo com o regimento interno dessa casa, e com a Procuradoria Jurídica, eu convoco o prefeito Paulo Nemec, se estiver na casa ou ouvindo por perto, ou o seu advogado, para que possa fazer a sua defesa em uma das tribunas. Vai ler o sorteio ou não? Está presente o prefeito ou algum advogado que vai defendê-lo ou não? Acho que pode ler a intimação dele, né? Pode ser. Pessoal, primeiro secretário, então, já que não se manifesta, que leia para a gente, ou para todos, né, a intimação feita ao ex-prefeito Dr. Paulo César Nemec. Lorena, 23 de março de 2015. Ofício número 45/2015, Secretaria da Câmara Municipal de Lorena. Excelentíssimo senhor Paulo César Nemec, referente, dia da sessão que será discutido e votado o projeto de decreto legislativo substitutivo número 1 de 2015, relativo às contas da Prefeitura Municipal de Lorena, exercício 2011. Prezado senhor, em conformidade com o artigo 244, parágrafo 5º de nosso regimento interno, venho por meio deste comunicar a Vossa Senhoria que estaremos realizando no dia 6 de abril de 2015, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Lorena, a discussão e votação do projeto de decreto legislativo substitutivo, número 1 de 2015, que dispõe sobre a reprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo à aprovação das contas municipais de Lorena no exercício 2011, Tribunal de Contas, número 1334/026/11. Assim, para conhecimento, encaminhamos junto a este cópias do projeto de decreto legislativo número 1/2015 e do projeto de decreto legislativo substitutivo número 1/2015, na íntegra, e informamos que Vossa Senhoria poderá, até a data da sessão, apresentar defesa escrita e que, de acordo com o regimento interno, artigo citado acima, o senhor terá o direito à fala no dia da sessão, por 1h e 20 por si ou por defensor constituído. Luiz Francisco de Lima, presidente da Câmara Municipal de Lorena. Está lido, senhor presidente. Portanto, então, eu convoco novamente o ex-prefeito, se estiver presente, ou algum advogado que queira defendê-lo, ou o próprio advogado dele, não estando presente. Peço então ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e da justificativa do projeto, por favor, nobre vereador. Substitutivo ao projeto de decreto legislativo 01 de 2015. Ementa. Dispõe sobre a reprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo à aprovação das contas municipais de Lorena no exercício de 2011. Tribunal de Contas, número 1334/026/11. Artigo 1º. Fica reprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo à aprovação das contas municipais de Lorena no exercício de 2011. Tribunal de Contas, número 1334/026/11. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Lorena, 2 de março de 2015. Assina aqui os vereadores Marquinhos da Cochoria Ramos, Luiz Francisco de Lima Luizão, Luiz Fernando. Preciso ler os vereadores, senhor presidente? Aí tem uma rubrica que não dá para descobrir: Tiago Vendramini, Padre Coelho, Beto Pereira. Um minuto só, senhor presidente. Nós estamos localizando o nome dos vereadores, que assim fica mais fácil, porque a rúbrica realmente não dá para identificar o vereador. Agradeço a paciência das pessoas que estão nos ouvindo. Muito bem, senhor presidente. Obrigado, Adriano.
doutor Adriano. Os vereadores, mensagem número 6, 2015. Autores, vereador Luiz Francisco de Lima, vereador Luiz Fernando de Almeida Ribeiro, vereador Marcos Ramos da Silva, vereador Bruno Camargo Eduardo, vereador Tiago Pereira Vendramini Miguel, vereador Carlos Alberto Pereira, vereador Marcelo Martins Alvarenga, vereador Carlos Alberto Coelho, vereador Daniel Marques de Aquino, vereador Luiz Fernandes Fela e vereador Marcos Rogério da Silva. Justificativa, senhor presidente. Mais um minutinho para a gente achar aqui. Justificativa. Nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, temos que o substitutivo é o projeto de lei de decreto legislativo ou de resolução apresentado por um vereador para substituir outro já em tramitação sobre o mesmo assunto. Assim, considerando a minha discordância sobre a conclusão do projeto de decreto legislativo número 001 de 2015, que dispõe sobre a aprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo à aprovação das contas municipais de Lorena no exercício 2011. Tribunal de Contas, número 1334/026/11. Apresento esta propositura. Muito embora a Comissão de Finanças e Orçamento, a qual foi constituída até o dia 28 de janeiro de 2015, faz-se a nomeação de outra comissão para a legislatura da nova mesa administrativa, gestão 2015-2016, tenha emitido parecer favorável à aprovação das contas, ousamos discordar por entender que deixaram de serem considerados elementos essenciais para a correta análise das contas. Com efeito, conforme decisão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 27 de agosto de 2013, pelos votos da conselheira Cristiana de Castro Moraes, relatora, e dos conselheiros Renato Martins, consta, presidente, e Dimas Eduardo Ramalho, a excelentíssima Câmara decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Lorena, exercício 2011. Em seu voto, a relatora conselheira Cristiana de Castro Moraes, entre diversos apontamentos, dentre eles despesas realizadas sem o devido procedimento licitatório, execução de contrato com divergência entre o que foi executado e o constante da última planilha de medição. Restou apurado que a aplicação do Fundeb no exercício examinado foi de 98,29% dos recursos recebidos. E, nesse sentido, a assessoria técnica, que examinou os aspectos jurídicos, inclusive de sua chefia, caminharam para a emissão de parecer desfavorável aos demonstrativos, folhas 296 a 302 das contas de 2011, pela insuficiente aplicação de recursos do Fundeb. Desta forma, a conselheira asseverou que, não obstante tais considerações, verifico que a impropriedade relativa aos gastos com recursos do Fundeb é suficiente para comprometer a totalidade das contas. Neste mesmo cenário, apontou não só a assessoria técnica, como o Ministério Público de Contas, tanto que o voto foi pela emissão de parecer desfavorável com recomendações. Exercendo o direito de recurso, a Prefeitura Municipal solicitou o reexame de suas contas, com o qual o Ministério Público de Contas, após manifestação contrária da assessoria técnica, quanto ao pedido de reexame, afirmou que as razões da defesa não foram suficientes para demonstrar o atendimento à legislação que rege a matéria, tendo concluído para não provimento do apelo. Em manifestação, o secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo afirmou que o fator determinante que ensejou o parecer desfavorável foi a não aplicação integral dos recursos oriundos do Fundeb, equivalente a 98,29%, em afronta ao artigo 21 da Lei 11.494 de 2007, e concluiu pela não provimento do pedido de reexame. No entanto, o excelentíssimo Tribunal Pleno, em sessão realizada em 1º de outubro de 2014, conheceu do pedido de reexame e, no mérito, deu-lhe provimento, emitindo-se novo parecer, agora favorável das contas da Prefeitura Municipal de Lorena, exercício 2011, por considerar irrisório o valor que deixou de ser repassado ao Fundeb. Ora,
na administração pública existe a máxima de que o gestor deverá cumprir o disposto em lei. Assim, não tendo sido cumprido o previsto no artigo 21 da Lei 11.494 de 2007, independentemente do valor, temos que um preceito legal não foi cumprido, sendo de rigor a reprovação das contas do exercício 2011. Aliás, este também foi o entendimento do Ministério Público de Contas, da Assessoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Secretário-Diretor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por fim, temos que o Tribunal de Contas 002238/026 de 2007, as contas anuais de 2007 do município de Cubatão tiveram parecer desfavorável à aprovação, ante a não aplicação de recurso do Fundeb, parecer em anexo. Desta forma, contando com o empenho de Vossas Excelências no estudo detalhado desta proposição, aguardamos a anuência do colendo plenário. Lorena, 2 de março de 2015, assina aqui os vereadores que já lido anteriormente, senhor presidente. Esta é a justificativa. Feita a leitura, portanto, eu gostaria de, pela última vez, já cedo já, Lu, que se o prefeito estiver presente ou alguém queira defendê-lo, aqui está aberto a defesa numa das tribunas dessa casa para o ex-prefeito Paulo Neme. Não havendo, portanto, manifestação, coloque em discussão o projeto, pela ordem vereadora Lu Fradique. Gostaria de pedir a todos os companheiros que nós combinamos agora há pouco sobre o horário, não só por esse projeto, foi combinado para todos eles, para que não haja de nenhum lado o excesso de tempo. Está combinado, gente? Para poder colaborar? Tá. Muito obrigado. Senhor presidente. Obrigado. Demais três, membros né? da mesa, companheiros Três. vereadores, senhoras e Só, por senhores. favor. Lu, está segurado o seu tempo? Só para tirar uma dúvida com ele, são 3 minutos, porque projeto é 3 minutos. Tá certo? Tá. Deixa eu voltar o tempo, seu Lu, pera um pouquinho. Um minutinho só, Lu, voltar o seu tempo, tá bom, filha? Pode falar, Lu. 3 minutos regimentares. Senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e ouvintes. Eu quero deixar registrado que respeito profundamente o senso democrático dessa casa. Não estou aqui para mudar voto de ninguém. E quero dizer também que não tenho nenhuma procuração do ex-prefeito Paulo Neme para fazer defesa para ele. Mas o que me leva a vir a essa tribuna, inclusive, senhor presidente, eu fiz um apanhado, tá, sobre tanto do dispositivo do projeto de decreto como substitutivo, que eu gostaria que isso aqui fosse reproduzido na ata, na íntegra. E quero dizer o seguinte, essa casa ela é uma casa democrática, mas eu parto do princípio que ela um dos princípios dessa casa é o cumprimento de leis. Então, quando esse projeto de decreto legislativo entrou aqui na casa, ele teve parecer favorável do relator, o senhor Luiz Fernandes Ferlas, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa, favorável. Não houve manifestação nenhuma formal. Isso foi a comissão dele que é legítima. Em 19 de 1, o vereador Luiz Fernando Ferla, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, homologou o parecer favorável ao relator e do relator PM Souza, que também votou pela aprovação. Dia 5, a presidência, o senhor, portanto, em 5 de 2 de 2015, através do memorando 016-2015 dessa casa, foi alertado do imperativo regimental do artigo 245 e, por conclusão, de que o prazo para julgamento do tribunal, recebido em 3 de 12 de 2014, se esgotaria em 3 de 3 de 2015. Portanto, naquela mesma data que foi apresentado o substitutivo. Nós temos aqui, portanto, senhor presidente, esse substitutivo é inócuo, ou seja, ele já nasceu morto, porque, de acordo com o regimento interno, não que, como foi na época da discussão, o dispositivo substitutivo ele é verdadeiro, consta no regimento, mas ele não tem valor porque perdeu o prazo. Ele deveria ser votado antes do projeto original, ou seja, ele teria que ser tramitado no mesmo momento, ser votado antes para depois ser votado o original. Isso aqui não foi entrado de forma intempestiva com o requerimento de 9 vereadores dessa casa, da qual eu respeito,
porque, como disse, é uma casa democrática, mas eu também tenho que procurar ir, porque isso aqui, se entrar na promotoria pública, inclusive eu estou pedindo para dar entrada na promotoria pública, que esse já era, venceu o prazo da prestação de contas, que era de 90 dias. Então, tinha que ser votado ali, inclusive o plenário da Câmara teria como prerrogativa votar contra o parecer do tribunal. E quero dizer mais, senhor presidente, esse projeto substitutivo, ele só leva em consideração a decisão da primeira Câmara e o pedido de 2 reexames, que não ainda tinha sido observado a decisão do Tribunal Pleno. E a decisão do Tribunal Pleno se deu por 6 conselheiros. É o máximo do Tribunal de Contas e deu parecer favorável ao reexame. Então, por uma questão de justiça, por uma questão de ética, por uma questão, eu digo assim, já tive sentado naquela cadeira, aquela cadeira é uma cadeira elétrica de alta voltagem. Jamais eu poderia votar a favor desse substitutivo, porque eu estou negando o princípio dessa casa, que é a legalidade. Conclui, então, vereador, por favor. Eu sou contrário e espero que os vereadores tenham acesso. Gostaria que constasse em ata, viu, senhor presidente? Na íntegra, tudo que está aqui. Isso eu contra. E apelo a essa casa, ao bom senso, à legalidade, e que votem contra esse substitutivo, que é uma imoralidade, no meu ponto de vista. Continua em discussão o projeto. Gostaria de dizer que todas as falas serão colocadas na íntegra dessa casa. Então, de qualquer vereador que falar, eu gostaria que colocasse na íntegra a fala de todos os vereadores, inclusive o modo da sessão, o direito de defesa que foi dado ao ex-prefeito, Dr. César Paulo Aneme. Continua a discussão do projeto de lei, pela ordem do vereador Luiz Fernando, 3 minutos regimentais, novo vereador. Obrigado, senhor presidente. Vou ser rápido, eu cumprimentei todo mundo, vou direto ao projeto. Deixar muito bem claro que a vereadora falou, respeito, mas está errado. O artigo 286 do regimento interno diz o seguinte, é muito claro: os prazos previstos no regimento interno não correrão durante os períodos de recesso da Câmara. Contudo, o nosso prazo é até dia 10 de abril. O projeto é válido, pode ser votado por todos os vereadores, conforme a sua consciência. Então, até 10 de abril é a data que pode ser votado esse projeto. Então, quanto à regularidade, ele está perfeito, o artigo 286 do RI nos deixa claro. Outra informação importante: o projeto, da forma que ele entrou, não é intempestivo. Ele é legal. Artigo 178 nos dá o direito de fazer o substitutivo. Tanto que 11, não foi apenas 9, 11 vereadores assinaram o projeto, mostrando que o projeto ele é legal. Da forma que ele entrou, da forma que ele está tramitando. Então, o artigo 178 dá essa legalidade. Então, as duas coisas importantes, senhores vereadores. Nós vamos votar hoje aqui um parecer que nós colocamos, um projeto substitutivo, que vocês têm toda a tranquilidade jurídica dentro da casa. Temos um parecer da Procuradoria Jurídica dizendo que o substitutivo é legal através do artigo 178 e o artigo 286 dá que o prazo é legal. Então, quanto à legalidade, vocês podem votar de forma tranquila. Vai votar conforme a sua democracia, consciente de cada um deles. Então, isso aqui que nós estamos votando, está correto. Quanto aos fatos, de votar a favor ou contra, porque eu estou sendo, eu peço a vocês o voto favorável a esse projeto que está entrando hoje aqui, favorável pela desaprovação das contas do Dr. Paulo Aneme, pelo seguinte: a relatora Cristiane, ela citou em diversos momentos do seu processo que não foi aplicado o dinheiro no Fundeb. Conforme a lei, no artigo 21 da lei 11.494/07, ele é muito claro: o dinheiro do Fundeb tem que ser aplicado em 100%. Não foi aplicado 100%. Que diferença faz aquele, exemplo, não estou falando isso, o ladrão que rouba 1.000 ou que rouba 100 mil? É ladrão do mesmo jeito, a pena é a mesma, a lei tem que ser cumprida. Então a lei exigia se cumprir com o 100% e não foi cumprido. Então, essa tranquilidade de estar votando, porque há irregularidades. E há diversas outras irregularidades colocadas no nosso parecer, o parecer da Cristiana, que diz que tem diversos problemas irregulares nas contas, que o Ministério Público, a qualquer momento, pode estar dando provimento com ações. Então, temos que ter cuidado, votar numa coisa, daqui a pouquinho tem Ministério Público entrando com ação contra esses processos. Outra coisa muito importante que eu vou colocar a todos vocês, só para vocês terem uma ideia: na cidade de Cubatão,
o TC 2238, 26 de 2007, as contas tiveram parecer desfavorável por não aplicação do Fundeb no valor também de 100%, isso em Cubatão. Em Cubatão também já teve. Então, o Tribunal de Contas já teve um outro momento que a mesma situação que hoje ele deu lá através do Ministério Público favorável, ele já deu desfavorável nas contas de Cubatão em 2007. Então, há jurisprudência para tudo aquilo que vocês forem votar, depende da opinião de cada uma. Eu tenho, educação é importante, não investir o 100% é uma falha que tem que ser investida. A citar um exemplo, o atual prefeito, já vou concluir, senhor vereador, o atual prefeito, no 2013, ele investiu 26%, até 1% a mais daquilo que é necessário. Isso mostra o comprometimento com a atual gestão, com a educação da cidade de Lorena. E o voto é muito bem claro. O Tribunal de Contas, ele dá pareceres. A casa que vota, já há nessa casa, pode procurar, por diversos anos passados, pareceres que foram contrários do Tribunal de Contas, e a casa aprovou, e vice-versa. Se foi favorável, e a Câmara aprovou. Então, aqui, somos livres para votar como cada um quer, o projeto é válido, peço o voto para vocês, vereadores, favorável, e a legalidade total, tanto da forma de como ele entrou, através do artigo 178, como no 286, que dá a legalidade até dia 10 de abril. Obrigado, desculpa passar um pouquinho do tempo. Continua a discussão. Pela ordem, vereador Padre Coelho, o senhor tem 13 minutos regimentais, nobre vereador. Obrigado, senhor presidente, prezados companheiros vereadores, amigos e amigas aqui presentes, ouvindo pelas rádios e pela internet. É muito importante que a gente se posicione com clareza a respeito dos procedimentos. Foi muito bem colocado pelo vereador Luiz Fernando. Eu queria só ressaltar um outro artigo, porque o artigo 178, ele estabelece o direito de apresentar emendas, apresentar substitutivo. Mas o artigo 180, portanto, o artigo 180, ele estabelece que até a primeira discussão do projeto original pode ser apresentado. Foi o que aconteceu. Portanto, naquele dia, a hora que ia ser discutido o projeto, naquele momento nós cumprimos o regimento que nos garantia o direito de apresentar o substitutivo, e foi feito isso, e, portanto, estamos plenamente de acordo com o que estabelece o regimento. E foi muito bem lembrado, e quero ressaltar essa questão. O Tribunal de Contas é um órgão de assessoria parlamentar. Isso é importante que se deixe. Existe Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. O Poder Legislativo, ele tem o poder de julgar as contas. E a decisão do Poder Legislativo, que é definitiva. Como foi bem lembrado, muitas vezes acontece lá que o Tribunal dá um parecer desfavorável e a Câmara derruba o parecer. Como pode acontecer hoje, deu parecer favorável e essa Câmara tem todo o poder de dizer, não, existem elementos muito graves que devem ser considerados e, portanto, nós vamos nos posicionar em relação a isso. Então, quero lembrar que, além da questão que foi bem colocada, dos recursos do Fundeb, da não aplicação do 100%, isso muito bem lembrado, quem rouba 1 milhão ou 1.000, da mesma forma é ladrão e tem que ser punido exemplarmente. Aqui, 98,29% não é pouca coisa, não. 1,61% é muito dinheiro, tá? Façam as contas aí depois, a gente pode até sinalizar. Mas tem outras coisas, quero lembrar aqui, por exemplo, divergências no balanço patrimonial, onde se tentou acumular os saldos de exercícios anteriores para forjar o balanço patrimonial. Dívida de curto prazo, que ele não tinha dinheiro para pagar, ou seja, ele se endividou e depois sobrou agora para nós, certo? Desvio de finalidade na utilização de recursos, está lá. Bens móveis sem controle de patrimônio, ou seja, uma bagunça geral. Se a gente for fazer uma comissão especial de inquérito sobre o patrimônio, vai encontrar, como aconteceu aqui na Câmara, muita coisa que simplesmente sumiu. Ou seja, foi comprado e foi para a casa de alguém, foi para a fazenda de alguém. Bens móveis, sem, já foi colocado, para finalizar, divergência de dados entre aquilo que foi publicado e aquilo que foi constatado por aqueles que estavam ali fazendo a análise das contas. E só para finalizar, senhor presidente, nós temos vários processos que o atual prefeito moveu já contra a gestão anterior, em relação a uma série de contratos irregulares
que comprometeram as finanças municipais. Vou lembrar um deles, NutriPlus. Lembrar outro, Planeta Educação. E a gente poderia citar uma série de procedimentos licitatórios que ali tem comprometimento e tem superfaturamento e um desvio e o esquema de corrupção que rolava nessa administração, que não pode ser esquecido nesse momento. Então, portanto, meu voto vai ser contrário ao parecer do tribunal e favorável ao nosso projeto. Obrigado. Continua a discussão, portanto. Questão de ordem votada pelo Pedro da Vila Brito. Qual é o artigo, vereador? Pela ordem ou questão de ordem? Pela ordem. Sim, senhora. Qual que é o artigo, vereador? O questão de ordem é artigo 214, mas se não puder, pode ser pela ordem também. Eu queria apenas fazer um... Só pode falar pela ordem, vereador. Questionamento à vossa pessoa, então. 3 minutos. Esse projeto substitutivo, ele sendo aprovado, já derruba o parecer do Tribunal de Contas? O jurídico da casa, segundo informações, ele derruba. Derruba o parecer. 12 votos, na verdade. Nós precisamos de 12 votos para derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Precisa de 12 votos para o projeto substitutivo? Isso. Ou para o parecer? Para o projeto substitutivo. Ele morre, o outro projeto morre, fica valendo o substitutivo. Ah, tá bom. Tá bom, vereador? A minha dúvida, senhor presidente, é que se fosse o projeto normal, já como o senhor não vota, seriam 16, com 9 votos, ele estaria aprovado o substitutivo e, logicamente, já derrubando o parecer do Tribunal de Contas, que precisa de 12 votos. Né? Em 2010, quando eu estive aqui julgando as contas, eu era o 15º e já tinham 14 votos. Eu votei favorável ao Tribunal de Contas, que tinha condenado as contas do prefeito, Dr. Paulo Neme. Por quê? Disse naquela época, dessa mesma tribuna, que eu esperava que ele viesse aqui e dissesse que aquelas contas estavam erradas ou que mandasse um seu representante. Seguindo a minha consciência, ele não veio, não mandou representante, né, e o Tribunal de Contas deu o parecer contrário. E eu segui o parecer do Tribunal de Contas. Mas, nesta discussão e aprovação sobre o parecer do Tribunal de Contas, eu sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas, que aprovou as contas dele. Há um ano atrás, eu fui contrário, porque o Tribunal de Contas deu parecer contrário. Agora, o Tribunal de Contas dá um parecer favorável às contas dele. Eu tenho certeza que isto aqui não é nenhum jogo político, que eu confio nos pareceres dos nobres colegas. Como o Tribunal de Contas deu um parecer favorável, eu sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas, que julgou aprovadas as contas do Dr. Paulo Neme no ano de 2011. Muito obrigado. Eu agradeço. Está em discussão, pela ordem, vereador Marcelinho Varenga, líder do PSD. O senhor tem... Deixa eu só acertar o relógio, Marcelinho, por favor. O senhor tem 3 minutos regimentais. Obrigado, presidente, companheiros vereadores, público aqui presente, muito obrigado pela presença. Eu entendo e gostaria aqui também de colocar o meu posicionamento, que nós não estamos cometendo nenhuma ilegalidade ou mesmo nada de errado. Muito bem falou o nosso líder do governo aqui, quando mencionou os artigos 178 e o vereador Coelho, no artigo 180, quando fala a respeito do parecer e do projeto substitutivo, que pode, pautado pelo conhecimento dos vereadores e principalmente buscando entendimento nas falhas do Tribunal de Contas. Nós sabemos que o Tribunal de Contas faz também a sua análise por amostragem e os vereadores podem ter aí o seu posicionamento de forma divergente ou convergente com o que com o que foi declarado no parecer do Tribunal de Contas. Em poucas palavras, o vereador Coelho nos trouxe aqui alguns pontos que já nos
deixam com muita tranquilidade para votar a favor do projeto ora aqui colocado pelos companheiros vereadores, a partir do momento que nós temos esse substitutivo com o parecer, né, do Tribunal de Contas e o parecer, então, do que era a Comissão de Finanças. Eu fico muito tranquilo porque também em outros momentos nós já tivemos aqui na Câmara Municipal projetos que foram favoráveis do Tribunal de Contas e nós reprovamos aqui, e também projetos contrários que foram aprovados pelo entendimento de cada vereador. E aqui nós estamos em 17 companheiros e por isso também eu peço aqui, juntamente com o líder do governo, o voto e o apoio de todos, com muita tranquilidade. Haja visto, salvo engano, Luiz Fernando, que nós temos também um parecer, inclusive, da própria Procuradoria, nos tranquilizando com respeito ao ato ser legal. Então, nós estamos totalmente pautados nesse ponto de vista e vai aqui o entendimento de cada vereador se houve irregularidades ou não, ou pelo estudo que cada um fez. Portanto, meu voto aqui é favorável. Continua a discussão. Pela ordem, vereador Guedes, líder do Partido Verde nessa casa. O senhor tem... Senta o relógio, por favor, senhor. O senhor tem 3 minutos regimentais, novo vereador. Obrigado, senhor presidente. Quero iniciar minhas palavras dizendo que o parecer do Tribunal de Contas do Estado, com relação às contas do ex-prefeito Paulo Neme, doutor Paulo Neme, isso é interessante deixar a população informada. O parecer do Tribunal de Contas, ele é favorável às contas do doutor Paulo César Neme, as contas de 2011, objeto da nossa votação agora. Então, é com muita tranquilidade que eu voto favorável também às contas do doutor Paulo Neme e contrário ao projeto aqui colocado hoje. Então, eu voto com muita tranquilidade, porque após avaliar, após estudar o parecer do Tribunal de Contas, avaliei e concluí que o doutor Paulo Neme, como prefeito, ele cumpriu as exigências mínimas como administrador. Então, aqui, eu estou fazendo uma avaliação como vereador do administrador ex-prefeito Paulo Neme. Não estou colocando política, não estou votando no político Paulo Neme, não estou votando com paixões políticas. Tenho certeza que todos os vereadores estão votando também com toda serenidade. Apenas uma opinião minha. Aceito e respeito a votação dos vereadores, mas aqui a gente tem que avaliar como está sendo avaliada realmente o administrador Paulo Neme, o prefeito Paulo Neme. E ele, como prefeito, segundo o Tribunal de Contas do Estado, ele cumpriu as exigências mínimas da lei com relação às contas de 2011. Então, é com base nesse parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado que eu também voto favorável com toda tranquilidade, senhor presidente. O ano passado, eu digo isso com toda tranquilidade que eu voto favorável, porque o ano passado na verdade, é um voto coerente. O ano passado, também seguindo o órgão técnico, com relação ao órgão técnico que a gente fala, é justamente o Tribunal de Contas, que são técnicos. Eles estão lá justamente para isso, para avaliar as contas dos prefeitos, das câmaras e etc. Então, se o órgão técnico emitiu um parecer favorável, cabe a gente avaliar e votar, ou favorável ou desfavorável. A minha opinião, eu sou favorável às contas, assim como o parecer do tribunal, assim como o ano passado eu votei contrário às contas do doutor Paulo Neme. Então, a gente está aqui para fazer um voto coerente, fazer um voto justo, avaliando o quê? O administrador Paulo Neme, separando de política, separando de paixões políticas. Então, a gente está aqui justamente para isso, para fazer um voto coerente com relação a essas contas do prefeito Paulo Neme. Então, é isso. Obrigado. Obrigado. Continua a discussão. Projeto de lei substitutivo. Já foi pedido, não, vereador, obrigado. Pela vereadora do Fradique. Vou colocar a votação, então, nominal, portanto. Arruma o relógio, por favor. 2 minutos. Segundo o procurador jurídico da Casa, quem votar favorável ao projeto em tramitação hoje à noite estará votando contra o parecer do Tribunal de Contas. Tá bom? Portanto, então, vamos à votação. Primeiro vereador Bruno Camargo.
Declaração de voto, o senhor tem 2 minutos. Novo vereador. Senhor presidente, eu quero aqui até sanar algumas dúvidas da população, que muitas vezes nos ouve, e muito tem sido comentado dessa tribuna, de projeto político, de questões e tal. É uma questão só, que hoje nós vemos essa tribuna exercer nosso papel de fiscalização. O vereador, ele tem como sua principal finalidade a fiscalização do executivo. E hoje nós vamos exercer nesta votação. Ah, mas o tribunal veio porque o tribunal apontou. Muitas das vezes o papel aceita. Mas, Marquinho, o fato, aquelas pessoas que vêm, a informação que a gente vê, companheiro Coelho, quero até agradecer as informações que Vossa Excelência trouxe a essa tribuna, de tudo aquilo que foi e aconteceu na atual administração aqui colocada. Então, por esse motivo, meu voto é favorável ao projeto substitutivo, contra o parecer do tribunal. Próximo vereador, vereador Padre Coelho. 2 minutos regimentais, vereador. Obrigado, senhor presidente. 1 minuto só, vereador. Só ajustar o tempo, por favor. Obrigado pela compreensão. Agora, portanto, o senhor tem 2 minutos. Ok. E querendo deixar claro também que o nosso posicionamento é um posicionamento muito coerente com aquilo que é o princípio da administração pública, que é justamente zelar pelo bem-estar da sociedade, pela devida aplicação dos recursos públicos de forma ética, moral, respeitosa, aquilo que é o direito do cidadão. Eu queria deixar claro também que o Tribunal de Contas, ele tem órgãos técnicos e tem instâncias políticas. Tá? Nós vimos aqui, quem leu todo o processo, foi perceber que a assessoria técnica, que justamente são aqueles profissionais que vêm investigar, vêm analisar, tal, assessoria técnica, assessoria jurídica, o Ministério Público de Contas, depois o próprio secretário, diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado, todos eles deram parecer desfavorável. Só que nós sabemos muito bem que quando chega na instância conselheiros, os conselheiros são políticos. Nós sabemos que tem político lá que está respondendo processos aí por desvio e tudo mais. São cargos políticos. E nessa hora, se tem ligações políticas, naturalmente se quebra as decisões que os órgãos técnicos estabeleceram aqui embaixo. Então, eu quero deixar bem claro que eu vou seguir aqui os órgãos técnicos do tribunal que deixaram bem claro, não houve o respeito à lei, não houve o cumprimento daquilo que diz a lei, no que se refere aos recursos do Fundeb, não foram aplicados os 100%, e todos os outros elementos que a gente colocou. E se nós lembrarmos o sucateamento que nós encontramos à Prefeitura Municipal, né, isso não é resultado do último ano, de 2012, é resultado de vários anos de sucateamento. Isso é má gestão pública que deve ser penalizada pela nossa reprovação às contas e, portanto, eu sou favorável ao projeto. Próximo vereador, vereador Beto Pereira. Favorável. Silêncio na plateia, por favor. Próximo vereador, vereador Belo. Contrário ao projeto. Vereador Belo. Próximo vereador, vereador Galão Aquino. Peço silêncio na plateia, por favor. Respeita essa casa. Próximo vereador, vereador Tiago Vedramini. Declaração de voto, 2 minutos, vereador. Senhor presidente, a todos, boa noite. Decidi apresentar a minha justificativa, porque, na verdade, nossa formação como advogado, então é a nossa forma de considerar um parecer a situação como está a aprovação da conta do Dr. Paulo. Muito embora, pessoalmente, eu tenha uma gratidão muito grande, eu me relacione muito bem com o Dr. Paulo,
inclusive a minha esposa, quando era bebê, foi salva por ele. Ainda hoje, olhei nos olhos dele e falei qual seria hoje a minha votação, que eu sou esse tipo de pessoa que olha nos olhos. Mas eu preciso informar a todos que foi assim. Logo após a auditoria, a comissão técnica foi desfavorável. Em seguida, o procurador-chefe foi desfavorável. Depois, o Ministério Público foi desfavorável. O secretário-diretor foi desfavorável. E então, a conselheira Cristiana, ela foi desfavorável. Entrou o pedido do recurso do prefeito, em que a doutora Cristiana foi desfavorável. O assessor procurador-chefe foi também desfavorável. O Ministério Público, mais uma vez, foi desfavorável. O secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Rossi, foi desfavorável. Aí volta para a conselheira Cristiana, que começou tudo de novo, ela encerra dizendo que é favorável. Então, depois de uma série de manifestações técnicas sendo desfavorável, por esse motivo, eu mantenho, a favor do projeto e sendo contra o último parecer, a última opinião. Obrigado pela explicação, vereador. Próximo vereador Rogerinho, 100%. Declaração de voto pelo vereador Rogerinho, 2 minutos, nobre vereador. Senhor presidente, todo o público presente, eu, por ter participado, feito parte daquela inadministração passada, não poderia de vir aqui e dar minha justificativa de voto. Primeiramente, senhor presidente, quem participou da ingestão passada, de tanta ingerência, tanta inadministração, o povo com tanta necessidade, a gente mendigando aqui verba, sofrendo, e não só deixou de gastar a verba do Fundeb, não, que é fundamental para a educação. É Água do Barão, que perdeu o prazo, tanto sacrifício para a gente conseguir, né, Marcelinho? Calçamento de ruas do Novo Horizonte, perdeu o prazo. Uma inadministração sem precedentes. Eu não poderia aqui, senhor presidente, avalia que tem, a importância que tem a educação, em especial a verba do Fundeb. A gente briga tanto, fala tanto dos jovens, dos investimentos que faltam para o nosso município em tantas instâncias, em tantas áreas. Virei eu aqui votar com o tribunal pela inadministração? Jamais. Tá? Não voto com paixão e também não voto com revolta. Tá? Ninguém veio pedir voto para mim, eu voto com a minha consciência e do jeito que eu quiser votar, porque fui eleito para isso. Ora, na eleição, eu não tive a 15ª votação e não fui eleito? Por quê? Foi cumprida a lei. Então, que se cumpra a lei e que se faça bom uso dela. Eu voto favorável com o projeto. Vereador Rogerinho, 100% favorável ao projeto. Próximo vereador, vereador Luizão, favorável. Próximo vereador, vereador Luiz Fernando Ribeiro. Declaração de voto, só tem 2 minutos. Obrigado, senhor presidente, novamente pelo espaço, dentro da justificativa de voto, e, novamente, eu acho que todos os vereadores observaram as justificativas colocadas aí, favoráveis ou contrário, mas as mais importantes que eu destaco aqui foi, que está sendo hoje, a legalidade da forma da votação, isso é indiscutível, a legalidade da forma que entrou o projeto, ela é indiscutível. O que está agora aqui no nosso debate são os votos favoráveis ao projeto ou não. Meu voto, é claro, como um dos relatores do projeto, ele é favorável, em virtude de que realmente foi muito bem colocado por alguns vereadores que estiveram aqui, Rogerinho, 100%, o Thiago Andramino, Padre Coelho, Marcelinho, diversos vereadores estão dando as suas justificativas de voto aqui, Bruno Camargo, mostrando a importância daquilo da parte técnica do Tribunal de Contas em todo momento sendo desfavorável. Quando passou para a parte política, ele passou a ser favorável novamente, lá na reta final, onde realmente aqui o órgão técnico ele foi preciso, apontando como desfavorável as contas do Dr. Paulo Neme, de 2011.
a questão política, depois teve uma alteração e voltou-se favoravelmente. Então, nós, vereadores, como representante da Casa de Leis, temos que seguir a lei. A lei diz, dos 25% que tem que ser utilizado para a educação, não foi utilizado. Do total de 100, foi utilizado 98% em alguns quebradinhos. Então, a lei não foi cumprida. Se somos uma casa de lei, a lei não foi cumprida pelo ex-prefeito Paulo Neme. Por isso, esse voto é um dos votos. Diversas outras irregularidades tem, Padre Coelho, como o senhor disse aqui, não é uma só. Essa aqui é a mais expressiva, porque se trata de educação. E quando se trata de educação, temos que investir 100% para que tenhamos um povo mais educado. Meu voto é favorável. Vereador Fernando, favorável. Próximo vereador, vereador Guedes. Declaração? Só tem 2 minutos, não, vereador. Obrigado, senhor presidente. Novamente venho a essa tribuna. Não tenho nenhuma procuração para defender o ex-prefeito, absolutamente. Mas, senhor presidente, o senhor prefeito e seu corpo jurídico nada mais fez de que usar um direito constitucional. Que direito é esse? Qual direito constitucional é esse? É o direito do contraditório e ampla defesa. Ele, realmente, a conselheira, realmente, em primeira análise, teve seu parecer desfavorável às contas, tiveram todas essas avaliações. Aí, o que aconteceu? Teve um momento do recurso, que é um direito constitucional de todos têm direito à defesa, todos têm direito ao recurso num processo, inclusive nos processos que correm pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o que aconteceu? Após a avaliação de todos esses recursos, de todas as justificativas colocadas no recurso por meio dos advogados do ex-prefeito, a conselheira foi e modificou o seu parecer. Então, é com base justamente nesse recurso, nesse direito constitucional utilizado de forma legal pelos advogados e pelo ex-prefeito Dr. Paulo Neme, que eu venho aqui com tranquilidade votar favorável também. Assim como a nobre conselheira do tribunal teve a oportunidade de mudar seu voto e avaliar que as contas do prefeito Paulo Neme, a partir daí, são favoráveis, tem um parecer favorável, eu também concordo. Então, é simplesmente isso. Ele simplesmente usou de um direito constitucional. Qual é? Direito da ampla defesa e o contraditório. O senhor, portanto, é contrário ao projeto substitutivo? Sou o contrário. E favorável às contas do Paulo Neme. Obrigado, vereador Guedes. Próximo vereador, vereador Fela. Próximo vereador, vereador Marcelinho Varenga. Justificativo de voto, o senhor tem 2 minutos regimentais. Presidente, só gostaria, em cima do raciocínio dos vereadores, inclusive respeitando e falando até do companheiro Guedes, utilizar o mesmo raciocínio, mas apenas na ordem inversa. A última palavra é a da conselheira. Entretanto, todos os outros posicionamentos, inclusive do Ministério Público e outros agentes técnicos do Tribunal de Contas, foram desfavoráveis. Então, se hoje nós temos aqui uma votação em que foi aprovado pelo Tribunal de Contas, e veja bem, quando nós colocamos o Tribunal de Contas aqui, nós não estamos colocando todos os agentes do Tribunal de Contas dando o seu voto favorável. Talvez a votação seria diferente aqui se todos esses dessem o seu voto favorável. Inclusive, os agentes do Ministério Público, os agentes do Tribunal de Contas e todos que foram aí interpelados, que foram questionados a dar o seu parecer. Todos foram pelo parecer contrário, inclusive depois do recurso. Somente no último parecer, que é o da conselheira, e muito bem colocou aqui o vereador Coelho, que é um agente político, que inclusive é nomeado, um cargo comissionado, nós tivemos aí o voto favorável. Então, eu entendo que todos esses órgãos técnicos também encontraram os problemas que nós aqui estamos encontrando, e realmente nós percebemos que a administração nesse período foi uma administração que inclusive o IDEB diminuiu.
ou seja, esse índice, né, que mede a educação, ele houve um decréscimo, ele diminuiu. Então, eu também estou muito tranquilo aqui quando voto favoravelmente a esse parecer, né, ao projeto, ora em questão, né, quando nós colocamos a respeito desta forma. E peço aos companheiros também que possam votar junto conosco. Obrigado, presidente. Obrigado, eu. Vereador Marcelo Varenga, favorável ao projeto. Próximo vereador Marquinhos da Cocheira Ramos. Justificativo de voto, tem 2 minutos. Vereador Marquinhos. Senhor presidente, população presente, nobres pares, aproveitando para cumprimentar a todos, muito boa noite. O Luiz trouxe, através dos artigos, trouxe toda a legalidade do nosso processo substitutivo. O Coelho, também, com tudo que você mencionou, está na página 308, 309, 310, para todos que queiram ver, que não é só o problema do Fundeb. Né? Eu acho que não tem como não ser favorável ao nosso projeto. É só olhar lá atrás, né? E a gente vai ver o tamanho do descaso que foi essa administração. Não estou aqui na situação de julgar o nosso prefeito Paulo Neme, né? Julgar as suas contas, a sua administração, meu parecer em cima disso. E até acho, posso estar errado o que eu vou dizer aqui, mas eu acho que o descaso maior ainda, tá? Ou por não ter argumento, talvez não seja não descaso, seja a falta de argumento, não ter vindo aqui alguém representá-lo ou ele mesmo vir fazer a sua defesa. Eu acho que isso já era o suficiente. Para mim, na minha opinião, isso para mim já é o suficiente. A falta de respeito com a casa. Se tem argumento, que não viesse, mas que mandasse seu representante legal, seu advogado, seja qual for, que representou ele nos outros anos anteriores. Então, o meu parecer é favorável ao nosso projeto substitutivo. Vereador Marquinhos Cocheira Ramos, favorável. Próximo vereador, vereadora Lu Fradique. Declaração, vereadora? Um minuto só, deixa eu arrumar o relógio, por favor. Só tem 2 minutos, tá bom, vereador? Senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero aqui concordar com todos os meus pares, né? E até acho que eles tinham que ser coerentes, porque todos que votaram a favor do projeto assinaram o requerimento do substitutivo. Então, seria, no mínimo, incoerência que eles votassem agora contrário a isso. Mas eu só queria falar uma coisa para o vereador Coelho, que ele sabe que eu tenho um profundo respeito por ele. Realmente, o artigo 180 diz que é o seguinte: em primeira discussão ou em discussão, quando no projeto, em única discussão do projeto original. Correto, eu não estou aqui discutindo isso. O que nós estamos discutindo é o seguinte, é que esse projeto, ele nasceu morto. Ele nasceu morto. Então, por que ele nasceu morto? Ele tinha que ter dado entrada aqui até dia 3. Agora, e isso vai estar na íntegra, porque é o seguinte, o projeto ele é numerado quando entra nessa casa. Todas as páginas. Eu estou com os 2 projetos oficiais da minha mão e nenhum deles tem, inclusive lá, a carta, a notificação para o seu presidente, a notificação e o seu prefeito não tinha que vir aqui mesmo, porque ele vai entrar e vai ganhar. E outra coisa que eu queria deixar muito claro, o tribunal na primeira Câmara disse o seguinte, o seu prefeito aplicou 98, 85, depois um erro contábil, mostrou lá, está lá no projeto. Foi um erro contábil, o dinheiro estava no demonstrativo financeiro, na conta da prefeitura, não houve dolo. Não houve dolo. E outra coisa, foi muito dito aqui que a administração do Paulo, eu acredito mesmo, e ele sabe disso porque eu falo com ele, realmente deixou muito a desejar. Foi uma das piores administrações que nós tivemos, lamentavelmente, porque como médico ele é excelente, mas como administrador ele é um zero à esquerda. Mas isso não me dá o direito de vir aqui falar. Nós estamos falando desse substitutivo. Se ele foi mal, se ele roubou, deixou de roubar, é outra discussão. Não está no mérito da questão. O que está no mérito da questão é o projeto.
E eu vou colocar, senhor presidente, encerrando o tempo, meus argumentos vão estar todos na ata. Por favor, leia a ata da Câmara e eu também vou colocar na internet para vocês lerem. Seu voto. Lógico que sou o contrário. Obrigado. Próximo vereador, vereador Pedro da Vila Brito. Justificativo de voto, o senhor tem 2 minutos regimentais, nobre vereador. Senhor presidente, senhores e senhoras, eu não voto por paixão, se gosto desse ou se gosto daquele. Eu voto conforme a minha consciência. No projeto, aliás, na prestação de contas de 2010, o tribunal foi contrário, eu fui contrário. Hoje ele está sendo favorável, eu sou favorável e contrário ao projeto substitutivo. O senhor Paulo Neme, se eu não me engano, ele recorreu das contas de 2010 e o tribunal mudou o parecer, deu parecer favorável das contas de 2010. Antes tinha dado o contrário, depois ele recorreu, o senhor Paulo Neme, foi dado parecer favorável. Em 2011, o tribunal deu parecer favorável às contas. Sou favorável, como eu já disse. Mas se amanhã o senhor Paulo Neme entrar com recurso e o tribunal acatar, é problema lá do tribunal, não é problema meu. Isso é um problema que, se ocorrer, vai ser lá no futuro. Mas hoje, conforme o parecer do tribunal, e seguindo a mesma linha do de 2010, em que votei contrário por ter sido dado contrário, hoje eu sou favorável ao Tribunal de Contas e, respeitando, é claro, a opinião dos outros colegas vereadores, contrário ao substitutivo. Seu voto, então, portanto, é contrário ao projeto. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador PM Souza. Justificativo de voto. Só arruma o relógio, por favor, vereador. Relógio. Por favor. O senhor tem 2 minutos regimentais, nobre vereador. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, é nessas horas que as pessoas que às vezes comentam muito sobre nós, né, é que deviam realmente estar por dentro do pacote que foi a Tribunal de Contas mandou para cá. Tive a oportunidade de ler, reler, sentar com a minha assessoria, inclusive buscar alternativas com profissionais do direito. Não faço as coisas irresponsavelmente. No momento em que fiz o parecer como relator, fiz com consciência, baseado em todas as situações citadas pelos tribunais, pela assessoria, por vários elementos do Tribunal de Contas, dos contras e a favor. Realmente não resta dúvida que há alguma coisa não aprovada nas contas do Dr. Paulo. Não a pessoa dele, mas do prefeito. Que a pessoa dele eu mal conheço, pouco conversei com ele. Então não se trata de julgar o Dr. Paulo, o voto é sentimental, político, não. O que vota realmente é as contas. Que a história da cidade, que ficou, isso tudo acho que não vale. Eu voto com consciência. E não tenho nenhuma preocupação depois de comentários que surjam, não, porque, na verdade, quem vai escolher os seus candidatos na próxima eleição é o povo mesmo. Tomara que o povo veja mesmo quem são as pessoas que vão estar candidatas para serem vereadores dessa casa. Principalmente o prefeito, que é o que realiza, que é o que muda a vida da cidade, realmente. Então, agora, nesse momento, já veio o projeto, passou pela minha mão de novo, estudei de novo, reli, argumentei, conversei, inclusive procurei pessoas mais sábias, e realmente há dúvida. E por isso, nada contra o Dr. Paulo Pessoa. As contas, documentos que estão anexados ao processo, os dizeres, as falas, todos esses argumentos é que me levaram agora, nesse momento, de votar favorável ao projeto substitutivo. É isso, senhor presidente. Portanto, o vereador PM Souza é favorável ao projeto substitutivo. Próximo vereador. Vereador Valdemiro da Silva, vereador Tão. O senhor tem 2 minutos regimentais também, novo vereador. Senhor presidente, boa noite. Vereadores, pares, amigos, boa noite. População aqui presente, ouvinte da Rádio Cultura, internauta. Veja bem, a vida nos oferta a escolha.
E o tempo é o senhor da resposta. Isso sempre vai acontecer. Você tem uma escolha e o tempo vai te dar a resposta depois se as suas decisões foram certas ou se elas foram erradas. Nós sabemos aqui, seria muito fácil para mim chegar aqui e falar, eu já sou favorável, eu sou contra, principalmente pelo que já se totalizou aqui dentro da casa. E nós sabemos que aqui a tribuna, a democracia prevalece. Tive aqui ótimo esclarecimento pelo companheiro Tiago, pelo professor, enfim. Tivemos ensinamentos técnicos, né, Guedes? Mas eu estou voltando aqui nos meus parafusos. Eu recordo que eu fiz vários projetos de lei aqui na casa. Vários projetos de lei. E tive vários projetos, como o senhor deixou bem claro, professor, o tribunal ele está fazendo uma assessoria. E aqui o jurídico deu várias vezes os pareceres. É incondicional, é condicional. Aí veio depois a parte política aqui se votar e rejeitar. E muitas das vezes o jurídico, qual foi o objetivo dele? Em auxiliar nós, vereadores, a colocar esse projeto em discussão. E eu vejo o seguinte, eu jamais na minha vida, eu voto, viu, Rogerinho, com o coração sim, que é o que me move, é o coração, é a emoção. Eu jamais vou pegar um parecer do Tribunal de Contas que deu favorável ao doutor Paulo, eu vou votar contra o projeto. Contra e favorável ao Tribunal de Contas, justamente por ele ser um órgão competente, porque diante de todas as avaliações, tecnicamente, como foi mencionado aqui, e se teve um parecer final que ele foi aceito, opa, para aí, então lá tem alguma coisa errada, ele está nos assessorando, ele está nos auxiliando. Então, essa é a minha observação, esse é meu modo de pensar, e essa vai ser o meu voto depois de tudo que aconteceu. Se isso agrada o grego e agrada o toriano, é relativo. O importante é que o meu coração e a minha consciência ela está completamente tranquila. Muito obrigado, presidente. Voto contrário ao projeto e favorável ao Tribunal de Contas. Portanto, então, encerrada a votação, votaram favoráveis ao projeto. Primeiro, dizer que foi aprovado por 12 votos contra 5. Favoráveis, vereador Bruno Camargo, vereador Padre Coelho, vereador Beto Pereira, vereador Galão Aquino, vereador Tiago Vendramini, vereador Rogerinho 100%, vereador Luizão, vereador Luiz Fernando, vereador Ferla, vereador Marcelinho Alvarenga, vereador Marquinhos da Cocharia Ramos, vereador PM Souza. Contrário, vereador Belo, vereadora Lu Fradique, vereador Tão, vereador Guedes. Vereador Pedro, perdão, esquecendo o senhor. Portanto, então, o projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis contra 5 contrários. Nada mais havendo tratado, para encerrar a presente sessão, convidando a população e convocando os vereadores para o próximo dia 13/4/2015, quando estaremos realizando outra sessão. Muito obrigado, boa noite, vão com Deus. Não entendi.